Está reaberta a reunião da CPI das multas. Com a palavra, vereador Helder. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento. Gostaria de fazer um requerimento de 3 meses posterior à fala do Murilo e 3 meses antes. 3 meses, a evolução do número de multas. Isso, sobre os meses. Tá certo. Vereador José Roberto Bernardo, faça a chamada dos vereadores para a gente aprovar ou não o requerimento. Vereador Mirdolanche. Sim. Helder. Sim. Estevão. Sim. Zé, sim. Jorge. Sim. Tem outro requerimento agora. Esse requerimento para a prefeitura. Para a prefeitura. Está aprovado o requerimento do vereador Helder. Agora, não sei se dá tempo para outro requerimento. Não dá. Tem um outro requerimento, né? Acho que nós vamos retomar o link. A gente começa com esse requerimento. Pode ir, Jorge, que não cabe em 40 minutos. Sempre dá 2, 3 minutos a mais. Pode ir. E tem que reabrir para assinatura da ata também? Não, tem pouco tempinho, falta 20 segundos aqui. A gente já está contando esse tempo, vereador Mir. Boa tarde a todos. Está reaberta a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que trata do ato da Presidência 4/2020, que trata sobre o assunto de multas e radares na cidade de Limeira, conforme já anunciamos os assuntos detalhados no primeiro bloco dessa CPI. Nesse momento, nós vamos ouvir o senhor Eduardo Marques Ramalho, que é o responsável pelo consórcio Limeira Segura, Velcin e Centram. Portanto, senhor Eduardo, com base no artigo 203 do Código, o senhor está ouvindo perfeitamente aí, né? Perfeitamente. Com base no artigo 203 do Código de Processo Penal, o senhor Eduardo Marques Ramalho deverá prestar o seu depoimento com a promessa de dizer a verdade no que souber e no que for perguntado, explicando sempre as razões de sua ciência e ou circunstâncias pelas quais possam avaliar-se de sua credibilidade. O senhor entendeu, senhor Eduardo? Perfeitamente. Lembrando também que o senhor Eduardo está na condição de testemunha, ele não está na condição de acusado, mas ainda assim a gente agradece, né, conforme autoriza o ato do presidente 3519, o depoimento do senhor Eduardo Marques Ramalho será gravado em sistema audiovisual. Tá certo. Portanto, o senhor Eduardo já está à disposição da nossa CPI. Nós, lembrando que o senhor está na condição somente de testemunha, não é na condição de acusado, e agradeço por cooperar, por participar da CPI, e a palavra está aberta aos vereadores para fazer os seus respectivos questionamentos, suas respectivas indagações. Boa tarde, senhor Eduardo. Obrigado por pegar esta comissão e prestar esclarecimentos a todos os vereadores. E eu quero começar as perguntas, a rodada de perguntas, questionando acerca do relacionamento da empresa do consórcio Limeira Segura com a municipalidade. Consta para mim nos autos aqui o contrato 96/2016, que é fruto do procedimento licitatório 1560 de 2016. Há algum outro relacionamento com algum outro contrato com a Prefeitura de Limeira anterior a esse procedimento licitatório e que culminou nesse contrato 96? Ou o relacionamento se dá a partir apenas deste contrato? Boa tarde, vereador. Boa tarde. O nosso relacionamento com a cidade é exatamente a partir do momento que assinamos o contrato. Nunca tivemos nenhum relacionamento anterior. Tá certo. Em 2016 foi assinado o contrato e a partir de então foi dado início à instalação dos radares fixos aqui na cidade, correto? Foi a partir já de 2016. Então, a gente está falando de um contrato que se iniciou antes do atual governo e ele foi mantido
também no atual governo. Então, passa-se por 2 gestões, correto? Exatamente isso, perfeitamente. Ok. Seu Eduardo, boa tarde. Eu pergunto o seguinte: o consórcio Limeira Segura, o que compreende? O que o consórcio faz aqui na cidade de Limeira? É responsável por quê e como? O que faz o consórcio aqui na cidade de Limeira? Como que opera? Pois não. Boa tarde, primeiramente, vereador. O consórcio é responsável pela instalação, manutenção e operação dos equipamentos fixos, somente dos equipamentos fixos. Isso compreende a instalação em campo, que são as obras físicas, né, de instalação de poste, equipamento, gabinete, câmeras, esse tipo de coisa, e depois a manutenção desses equipamentos, que é uma manutenção praticamente diária nesses equipamentos. Basicamente, é esse o nosso trabalho. Hoje, senhor Eduardo, por favor, quantos radares fixos tem a cidade de Limeira? Vereador, eu posso até errar algumas coisas aqui, porque a gente não tem tudo de cabeça, são inúmeros contratos que nós temos no Brasil, mas são cerca de 48 equipamentos, se não me falha a memória, entre avanços de semáforo e radares fixos. Acho que travou. Outro vereador. Próximo vereador. Senhor presidente, posso falar? Pode, vereador Helder do Táxi, por favor, com a palavra. Senhor Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Ouvido, né, a respeito dos assuntos que ocorreram em nossa cidade em relação ao senhor Murilo, entendeu? Qual a relação que o senhor tem com o Murilo e sobre o que o Murilo diz, o que o senhor tem a dizer para nós? Vereador, boa tarde, primeiramente. Com o Murilo, nenhuma relação, nenhum tipo de relação com o Murilo, né? Ele é funcionário de outra empresa. Sobre o que ele diz, de forma muito genérica a pergunta do senhor, mas é coisa de quem realmente não entende absolutamente nada do nosso segmento de radares. Fica claro quando ele fala, por exemplo, em remuneração a partir de multas, quer dizer, é algo que a pessoa está completamente fora da realidade, inclusive legal do país como um todo, né? Basicamente é isso, vereador. Você acha que ele agiu numa área que não é dele? Não, eu acho, não, eu tenho certeza, convicção. Ele não tem conhecimento do que fala. Tá. Próximo vereador. Então, posso continuar essa pergunta, então? Pode continuar. Senhor Eduardo, e a respeito sobre o que a fala do Agostinho na rádio, em relação às 2 falas? Pois não, senhor poderia ser um pouquinho mais preciso para eu poder responder com mais clareza para o senhor, porque é um áudio de vários minutos, né? E aí ele fala muita coisa, então se o senhor pudesse pelo menos filtrar para me ajudar nessa resposta mais assertiva, mas eu estou à disposição para esclarecer, mas alguma coisa... O senhor ouviu todo o áudio do Agostinho na rádio, é isso? O senhor teve acesso a esse áudio? O senhor ouviu ele todo? Sim, eu vi. Perfeitamente, eu vi sim. Mas eu queria só que o senhor me ajudasse no que é exatamente que o senhor gostaria que eu esclarecesse, porque muita coisa que ele fala, ele reproduz as falas do senhor Murilo, né? E como eu disse ao senhor, ele não tem conhecimento do segmento, conhecimento sequer legal, sequer das práticas que são executadas. Então, se o senhor pudesse ser um pouquinho mais focado no que o senhor, alguns pontos, eu poderia ser muito mais assertivo para o senhor. Quanto à sua empresa, o Murilo, ele trabalha na outra empresa e a sua é Consórcio Limeira. Ele utilizou a fala diretamente da sua empresa, certo? Então, assim, qual o procedimento que você hoje, né, qual o procedimento, o que você acha dele ter utilizado a sua empresa em relação de forma jurídica, eu falo, judicialmente? Porque, assim, a cidade de Limeira toda, né, houve essa fala em outras cidades também. Então, isso houve
um prejuízo para a cidade, não digo financeiro, né, mas um desconforto, né, e as pessoas passam a não confiar mais no trabalho que é feito nos radares. Então, com essa fala do Murilo, o que o senhor completaria a respeito da sua empresa? Pronto. Bom, ele não tem conhecimento sequer legal quando ele fala, por exemplo, que quanto mais multas, maior remuneração. Isso não existe no Brasil há muitos anos, né? Quando ele fala, por exemplo, da colocação de placas para que houvesse um estímulo à quantidade de multas, é completamente descabido, porque quem coloca placas não somos nós, é a própria prefeitura, até onde eu sei. Quando ele fala, por exemplo, deixa eu ver se eu me lembro mais alguma coisa específica, não me ocorre agora, porque são vários minutos que ele fala ali, mas é coisa exatamente de quem não conhece sequer o processo. Veja aqui, eu vou dar um dado para os senhores aí que é bastante importante. 90% dos pontos que estão instalados equipamentos de fiscalização eletrônica são pontos que estão que eram previstos no edital de licitação pública, né? E vou dizer mais uma informação, eu consegui levantar agora editais anteriores ao nosso, esses pontos já estavam lá previstos. Portanto, não foi algo que a empresa tenha participado na escolha de determinado local para se fazer mais multa, não tem cabimento isso, né? Eu acho que é basicamente isso. Então, nós não temos relacionamento com o senhor Murilo, não definimos locais de instalação, esses locais já estavam nos editais, e não temos remuneração por multa. Ao contrário, as multas vêm caindo nos últimos 3 anos na cidade de Limeira. Senhor Eduardo, por favor, qual a relação do consórcio do senhor com o Brasil? Vereador, eu acho que truncou um pouco, cortou um pouquinho a fala do senhor. Por favor, qual a relação da empresa, do senhor, do consórcio, com a Cobracim? E depois a pergunta é a sequência. Pois não. E qual foi, o que o senhor fez? O senhor, modo de dizer, falou empresa, consórcio, fez em relação às denúncias. Que atitude vocês tomaram? Então vamos lá. A primeira pergunta do senhor com relação à relação entre as empresas. A relação é uma relação técnica, para que o senhor entenda, a Cobrasym, ela disponibiliza um software para a prefeitura, onde todas as multas, não apenas as multas de radar, mas as multas de outras fontes, como Zona Azul, como agente da mobilidade, todas essas multas têm que entrar num software para que elas vão, então, para a Prodesp, para os bancos, emitir boletos, fazer pontuação em carteira de motoristas, seguir o processo da junta de recursos de infração. Isso é um software, né? Isso é uma prestação de serviço. Então, as nossas multas, assim como essas outras que eu acabei de citar, elas são enviadas para o software da Cobrasym. É uma relação técnica, uma relação de obrigatoriedade. Eu não tenho como processar multas. Como eu disse o primeiro vereador que me questionou, a gente apenas instala equipamentos e tira fotos. Quem faz a autuação de trânsito é o responsável pela cidade, né? É a autoridade pública. Através do quê? Através do software da Cobrasym. E que atitude vocês tomaram com o Murilo, pelas declarações que eles fizeram, que colocaram a empresa do senhor em destaque, não só aqui municipal, estadual e brasileiro? Sim, infelizmente foi um desgaste muito grande, né? Nós notificamos ele imediatamente, ele, não apenas ele, como a empresa, ele na pessoa física, assim como a empresa, foi feita uma notificação, eu não me lembro agora os detalhes da notificação, se extrajudicial ou judicial, não me recordo, né? E obtivemos a resposta e agora está na área jurídica nossa para ver que providências serão tomadas a partir dessas respostas dele. Jorge. Tá certo. Próximo vereador. Vou fazer uma pergunta agora. Mais uma vez agradecendo a presença do senhor Eduardo, está na condição de testemunha. O senhor disse agora há pouco que existe no município 48 pontos de radar.
Gostaria que, não sei se o senhor lembra de momento, se o senhor pudesse falar, os pontos de radares foram colocados em determinado momento a partir do contrato que foi feito em 2016, se não me falha a memória. Perfeitamente. Me diga uma coisa, quantos pontos de radares foram colocados nos últimos tempos? Por exemplo, nesse ano de 2019, no ano de 2018, 2017, o senhor tem, assim, de memória, lembrança, se ampliou o número de radares, se diminuiu? Ah, sim, o número de radares é exatamente o mesmo, não houve nenhum tipo de aditamento. Agora, houve sim alguma alteração de local, mas aí eu não saberia precisar ao senhor quando foi feito, eu realmente não teria isso de memória, mas eu tenho como fornecer aos senhores na sequência. Agora, a alteração da quantidade eu posso garantir que não houve. Essa alteração da quantidade não houve desde 2016? Desde 2016, nunca 48 houve... radares instalados em 2016, continua hoje com 48 radares. Só teve modificação de local. Exatamente. Senhor Eduardo, boa tarde já. Em relação ao radar de vocês, não sei se foi depois da CETRAN ou antes, era feita a medição da velocidade na canaleta que ia no chão. Parece que hoje é laser, ou já é desde quando vocês assumiram já é laser. Vamos lá. Aquele que o senhor chamou de canaleta, o nome técnico daquilo é um laço virtual ou um laço indutivo. Sim, a Unimed é velocidade. Na verdade, eles são dois laços, né? Isso. São dois assim, tem um espaço pré-determinado, o tempo por espaço e a velocidade, né? Esse sistema que tem em Limeira, desde o início do contrato, desde 2016, ele é baseado em laser. É um outro conceito que não precisa ser cortado o asfalto, não causa dano ao pavimento, ele pode ser feita uma manutenção sem interrupção do tráfego, então é um equipamento tido como mais moderno por essas não interferências no pavimento. Estou dizendo isso que em relação, na época que foi mudado, o pessoal acostumou passar ali, segurar, e depois que virou laser, parece que é feita uma leitura, acho que até 200 metros à frente, né? Para onde que aumentou bastante as multas. Veja, é uma questão de conceito, né? É uma questão até mesmo de educação, de postura, né? Veja, o cidadão não tem que respeitar o equipamento, ele tem que respeitar a velocidade da via. Isso que é importante para os brasileiros, né? Para nós aqui que somos usuários do trânsito, todos nós somos usuários do espaço público do trânsito. Essa velocidade ela não pode ser obedecida a partir da visualização de um equipamento ou outro. A via está fiscalizada, isso que é importante, né? Realmente há algum nível de reclamação nesse ponto, mas hoje é uma tendência, né? Os grandes contratos, as grandes prefeituras estão já utilizando-se dessa tecnologia do laser. Assim como os radar móveis, né? Aí em Limeira não tem radar móvel, mas o radar móvel, o princípio de detecção dele é laser, né? Ou seja, não se visualiza o ponto da captura, né? Muito obrigado. Pois não. Jorge, abre seu microfone. Senhor Eduardo, o senhor falou agora que reduziu o número de multas. Queria fazer duas perguntas. Primeiro, se o senhor lembra de cabeça agora aí, nós temos toda a informação aqui no nosso no arquivo, né, os documentos que veio da prefeitura, mas como o senhor está sendo ouvido agora, se o senhor puder falar, se o senhor lembrar de imediato, os números de multas que foram efetivadas em 2016, 17, 18, 19 e 20. Se o senhor lembrar de cabeça o número de multas, essa é uma pergunta. E a segunda pergunta, como foi feito agora, o vereador acabou de falar, o vereador Mir acabou de falar daquele risquinho no chão. Eu acho que o cidadão comete, sim, um erro de frear naquele risquinho, frear na frente do radar. Acho que todo mundo sabe que isso é um erro, porque se a velocidade é, por exemplo, 60 por hora, não é só à frente do radar. Mas muitas pessoas cometem esse equívoco, cometem esse erro. E a pessoa freia ali na frente do radar e depois ali na frente, 100 metros, ele é multado. Está errado que a pessoa freou ali, mas o senhor não acha também que tinha que ter um esclarecimento, uma divulgação maior, alguma informação? Porque todo mundo está sendo multado
embora cometendo um erro, mas todo mundo está sendo multado sem saber, achando que aquele risquinho. Então, não poderia ter tido um pouco mais de divulgação, um pouco mais de informação com relação a esse sistema laser? Olha, vereador, a prefeitura, até onde eu tive acesso às informações, ela cumpre rigorosamente a legislação no que tange a sinalização que antecipa o ponto, né? Então, você tem aquela placa que é a chamada placa de regulamentação, que é a placa R19, que é a placa que mostra a velocidade da via, né? Então, ela tem que estar até 100 metros. A prefeitura tem, em todos esses locais, tem não apenas de um lado, como dos dois lados das faixas, ela tem essas placas em muito maior quantidade do que a legislação determina. E, além disso, ela tem a placa de advertência, que é aquela fiscalização, via fiscalizada, radares. Então, essa placa sequer era obrigatória e ela consta em praticamente todos os locais. Eu acho que isso é bastante suficiente, até porque o ponto fiscalizado não é muito diferente daquele que com o laço no piso, né? Vereador Jorge. Tá certo. Com relação à primeira pergunta, o senhor lembra exatamente os números de multas de cada ano? Vereador, me desculpe. Nós temos essa toda a documentação aqui, mas como está por pastas, se o senhor tiver, é bom. Eu disponibilizo para o senhor, assim que terminar a sessão, eu mando o arquivo, que, aliás, esse arquivo foi enviado para o Ministério Público, inclusive, eu mando para o senhor com detalhamento local, tipo, tudo mais. Eu não, de cabeça, peço desculpas. Nós temos aqui todo esse arquivo, vai estar por pastas. Se o senhor pudesse mandar também detalhado, seria melhor. É uma cópia do que foi mandado para o Ministério Público. Tá. Vereador Helder, com a palavra. Eduardo, como diz, né, que está aqui por escrito na fala do senhor Murilo, né, que aumento de multa, né, sobre a empresa, né, de multa, a fábrica de multa, entendeu? Então, a pergunta que eu faço ao senhor, como o senhor já discorreu no começo, né, sobre a fala dele, assim, a sua empresa, ela pode ter 10 mil multa e 3 mil multa, como que é o recebimento da sua empresa perante as multas e a prefeitura? É um valor fixo. O valor é o chamado pela prestação de serviço, né? Então, se o meu equipamento custa X e ele fizer 0 multas ou fizer 50 mil multas, a remuneração é a mesma. Então, ao contrário do que ele falou, quanto menos multas eu fizer, mais lucratividade eu tenho. Porque imagine o senhor, quanto mais multas se faz, mais processamento, mais manutenção, mais rede de dados para transmitir essas imagens para a central. Então, quanto mais multas faz, menos lucratividade para as empresas. Não só a minha, como todas as empresas do segmento no Brasil. Então, volto a falar. Então, ele, como você ouviu, então ele falou algo que não tem sentido e não tem conhecimento. Não tem sentido, não tem funcionamento no Brasil. Não existe nenhum contrato no Brasil dessa forma há muitos anos. Entendi. Em relação à sua empresa, o jeito que maculou um pouco a imagem, o jeito que ficou a situação da cidade de Limeira, hoje o que você colocaria em relação à fala dele para os limeirenses e ao do Agostinho também? Eu lamento que a forma como foi colocada, faltou critério, faltou um pouquinho mais de informação. Então, a informação é colocada como se fosse uma verdade absoluta, né? Então, nós estamos vivendo uma era, que é a era da pós-verdade, né? Primeiro se fala e depois vai se buscar a verdade. Isso eu acho extremamente ruim, não apenas para mim, os senhores que são políticos, né, devem sofrer isso aí constantemente. O estrago foi grande. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim na vida da gente, nas empresas da gente, na imagem de um político, quando se sai uma notícia e depois vai se ver que era uma inverdade, né? Isso é muito ruim, mas são tempos difíceis que nós estamos vivendo, né? Tempos de fake news, tempos de informações desconexas e de inverdades, né? Lamento, só temos a lamentar que estamos vivendo esse tempo. Nessa mesma situação, o senhor já pensou em entrar judicialmente contra esta fala, por ter dado prejuízo no nome da empresa?
Veja, tanto da cidade de Limeira como a sua empresa? É uma análise que está na mão dos nossos advogados, como isso ainda está em trâmite, tem essa CI que os senhores estão falando, tem um pré-processamento lá no Ministério Público também, então eu não sei em que ponto que o jurídico vai se decidir, né? Não é uma decisão apenas minha, né? Nós temos sócios, temos um corpo jurídico para analisar, mas tudo há uma possibilidade, sim. Obrigado. Senhores vereadores, senhor Eduardo, nós temos 1 minuto só, eu vou interromper agora a sessão. Pois não. Para a gente retomar daqui a pouquinho. Senhor Eduardo, da mesma forma que o senhor se conectou, o doutor Ronaldo vai mandar o link para voltar a conexão. E os demais vereadores jurídicos já têm a conexão de modo habitual já. Tá bom? Muito obrigado. Então, daqui 1 minuto a gente retoma. Sistema pela internet Zoom precisa dessa interrupção para a gente retomar os trabalhos. Daqui 1 minutinho a gente já retoma o trabalho. Está suspensa a CPI por 1 minuto. Está reaberta a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo ato da mesa 4/2020, que trata de investigação, de tratar dos assuntos referentes a radar e multa no município de Limeira. Estamos, nesse momento, na oitiva do senhor Eduardo Marques Ramalho, que é o responsável pela empresa, pelo consórcio Limeira Segura, formado pela Velcius e Centran. Portanto, retomamos os trabalhos e a palavra está com os vereadores para os seus questionamentos. Nós havíamos interrompido em razão do sistema Zoom online e retomamos nesse momento os trabalhos. Com a palavra o vereador Helder, que estava com a palavra. Vereador Estevão Nogueira. Eduardo, retomando aí a nossa linha de conversa, dentro daquela fala do Murilo, bastante provocada ali pelo Agostinho Teixeira, e ficou um pouco claro aqui para a gente, para quem ouve, quem vê a matéria na Rádio Bandeirantes, que houve uma certa edição daquilo ali. Embora tenha passado a mensagem de que existe uma indústria de multa, certo? Nesse sentido, a gente já entendeu que ambas as empresas, tanto o consórcio Limeira Seguro quanto a Cobracim, ambas não têm recebimento por produtividade. Isso daí ficou claro para a gente. O contrato de vocês é o valor fixo, independente de quantas multas tem. Agora, o que eu gostaria de perguntar nesse sentido é acerca da onde são instalados os radares, a definição dos pontos de radares. Você mencionou na sua fala que quem definiu foi a prefeitura, certo? A prefeitura que definiu. E ela define com base em que existe um estudo técnico. Esse estudo ele vamos dizer assim, homologado, e a partir e essa homologação é encaminhada à sua empresa para que efetuasse a instalação dos radares. Você pode nos explicar mais ou menos assim como que funciona isso? Se é necessário um estudo, quem que elabora o estudo? Se esse estudo está travando. Só para nós entendermos se está travando. Eduardo, você está me ouvindo? Eu consegui entender a sua pergunta. Consegui. Está travando okay. Um pouquinho, mas eu consegui entender. Tá ok. Estudos técnicos, né? Isso. A definição da localização, ela vem prevista nos editais. Todos os editais do Brasil, eles saem com a lista dos locais onde deverão ser instalados. Obviamente que isso, as cidades são dinâmicas. Amanhã ou depois ele pode alterar uma via, ou abrir uma outra avenida, ou inverter uma determinada mão, colocar um semáforo em determinado local. Então, isso é dinâmico. Então, como regra, como proforma, todos os editais do Brasil saem com os endereços. Esses endereços, então, posteriormente, eles passam pelo chamado estudo técnico, que é realizado
contratante, feito pelo organismo que está contratando. De Limeira foi um engenheiro, que ele era japonês, mas eu não me lembro. Eu tenho aqui também, mas eu desculpa. Todos esses estudos. Parece que está travando, não sei se o Eduardo está percebendo, a voz dele está chegando de maneira quebrada, vamos dizer assim, travando, né? Não sei se é algum problema técnico aqui ou lá. Desculpe interromper, mas que não estava vindo perfeito a resposta. Melhorou? Será que melhorou? Está travando aí. Acho que melhorou agora, vamos ver se melhorou. Tá bem. Desculpe interrompê-lo, mas a voz estava vindo fracionada, vamos dizer assim. Pois não, senhor Eduardo, desculpa, pode prosseguir. Tá bom. Primeiro, foram elaborados pelo engenheiro devidamente registrados no CREA, à disposição das secretarias, de todos os... Ele segue um rito. Senhor Eduardo, desculpe interromper novamente. A resposta do senhor está chegando aqui, eu acho que é problema técnico, não sei se é aqui, está chegando quebrada a voz, né? Está travando a voz. Um minutinho só, por favor. Vamos ver se a gente consegue identificar aqui para o pessoal do Multimídia se é aqui um problema técnico ou qual a razão dessa situação. Só um minuto, por favor. É a internet, Jorge. Senhores vereadores, senhor Eduardo, senhores procuradores, nós estamos tendo um probleminha técnico, provavelmente pelas informações que recebi aqui. Está travando e provavelmente é da internet do senhor aí. E eu gostaria que continuasse respondendo, mesmo com alguns cortes. Se tiver alguma dúvida, se a gente não entender, a gente volta a questionar. Mas pode ser que seja passageiro esses cortes, né? E vamos dar continuidade. Se o vereador tiver dúvida depois, o senhor, por gentileza, volte a responder. Tá bem. Então, desculpe interromper, pode prosseguir, por favor. Vamos ver se melhorou um pouco agora. Tá bom. Os estudos técnicos, eles seguem um rito, que é uma previsão legal, onde se preenche certos requisitos que são comuns a todos os órgãos de trânsito contratantes de fiscalização eletrônica. E assim foi feito em Limeira por um engenheiro que eu não me recordo o nome, que não está mais lá hoje, mas foi devidamente elaborado, sim, esses exames, esses estudos técnicos, tá? Então, ou seja, eles contemplaram o edital do ano de 2016, ou seja, esses pontos estabelecidos foram, vamos dizer assim, pelo governo anterior. Eu digo mais, eu tive a informação recentemente que não apenas nesse edital de 2016, mas num edital de 2014, ou seja, 2 anos antes da nossa contratação efetiva, 95% dos endereços eram os mesmos que foram publicados em 2016. Ou seja, esses pontos já eram de conhecimento, de definição em 2014. Tá ok. Tá bem? Tudo bem, agora o som saiu perfeitamente. Próximo vereador. Eu não tenho mais perguntas. Vereador Helder do Táxi. Eduardo, a Limeira Segura, a gente passa e vê que os carros estão fazendo as manutenções. Eu gostaria de que você explicasse para nós como é feita essas manutenções, quanta equipe você tem que faz isso daí, tem horário para fazer isso daí, entendeu? Nessas situações? Pois não. Nós temos uma sede, um escritório na cidade de Limeira. Nós temos 2 equipes, que são cada equipe ela é formada por um técnico e por um assistente técnico, todos eles com formação técnica, né? E eventualmente alguns outros técnicos também vão para a cidade. Mas, resumidamente, nós temos 2 equipes em Limeira para fazer essa manutenção desses equipamentos. O que eles fazem? O senhor imagina um equipamento óptico, né? Uma lente de uma câmera,
instalado em via pública, sujeito a todo tipo de intempérie. Então, ali tem oscilação de temperatura, o senhor tem chuva, o senhor tem neblina, o senhor tem fumaça, o senhor tem todo esse tipo de coisa. Então, o equipamento precisa ser limpo constantemente, principalmente as lentes deles, né? Então, limpa-se a lente, limpa-se a parte eletrônica e regula-se eventualmente uma nitidez em virtude de um foco de luz, um galho de árvore que cresça. Então, todas essas coisas são feitas, são manutenções previstas e que não interferem absolutamente nada na captura e medição dos veículos. Isso que é importante ressaltar. A manutenção é constante para se buscar uma excelência na qualidade de imagem, mas isso não interfere em absolutamente nada na questão metrológica. Para se mexer em algo de metrologia, tem que se pedir autorização prévia ao Inmetro. Essas partes são lacradas por lei, pelo próprio Inmetro. Então, mais uma dúvida. Por exemplo, assim, claro que a equipe vai lá, faz a parte técnica, né? E, vamos supor, não tem que ser não pela equipe, como na fala mesmo que teve o Murilo. Há algum meio, alguma situação que leva alguém a fazer algo que pode ser alterado, não o trabalho, que é inviolável, o trabalho do sistema lá, que a gente já viu isso pelo Inmetro. Mas há alguma situação que possa interferir nessa situação, se alguém queira fazer essa situação, como até próprio colocado pelo Murilo? É absoluto, porque esses sistemas eles estão interligados com a nossa central, que fica aqui em São José dos Campos. Portanto, qualquer alteração que mudasse alguma capacidade, alguma função metrológica do equipamento, isso atentaria aqui na nossa central. Então, não teria como tecnicamente fazer isso, e não teria motivação para fazer isso, face ao fato de que nós não recebemos por isso também. Então, não, por nenhuma razão que se queira, pode-se colocar um comentário desse. É realmente um comentário de quem não conhece absolutamente nada da tecnologia, nada do ramo ou do segmento. Obrigado. Está sem som. Está sem som, Zé. Continua sem som, Zé. Eu só ia dizer, presidente, que o microfone de Vossa Excelência estava desligado. E você estava com o microfone desligado, falando do meu desligado. Então, tá bom. Agora, os vereadores já fizeram seus questionamentos. Por hora, obrigado. Tem o procurador do município, o doutor Paulo, que participa de toda a CPI, toda a reunião da CPI, tem um procurador do município. E o doutor Paulo, que sempre está acompanhando todas as CPI, de maneira ativa, de maneira firme. Doutor Paulo, tem alguma colocação, alguma pergunta? Presidente, estou satisfeito, não tenho nenhum questionamento a fazer ao senhor Eduardo. Obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Doutor Rivanildo, que é o jurídico da Câmara, que é o procurador da Câmara também, sempre nos orientando, nem os vereadores aqui. Muito obrigado. E, doutor Eduardo, muito obrigado pela presença. O senhor esclareceu bastante informação aqui na condição de testemunha. Eu agradeço e gostaria que o senhor se colocasse à disposição em outras vezes, em razão dos oitivas, das informações, poderemos outras vezes precisar dos seus esclarecimentos, das suas orientações. A CPI agradece, deseja uma boa tarde, muito obrigado pela orientação e muito obrigado pelo ter participado. Por favor, as suas considerações finais. Pois não, eu quero agradecer essa oportunidade, quero dizer que eu vou enviar a vocês, então, o relatório da quantidade de multas discriminadas. Eu vou mandar também, acho que é uma coisa muito importante para os senhores, que nós contratamos, logo após essa denúncia, nós contratamos uma empresa especializada, uma empresa de Sorocaba, que fez um laudo de todos os equipamentos constantes em campo. Então, é um laudo bastante abrangente, sob o ponto de vista técnico e legal, foi disponibilizado para o Ministério Público, portanto, eu vou enviar, assim que possível, aí, eu vou pedir para o meu pessoal de TI ajudar a enviar esse relatório para os senhores, que eu acho que é a prova cabal de que não há nenhuma irregularidade nos equipamentos.
e eu me coloco à disposição e convido os senhores, quando quiserem conhecer nossa central, nosso sistema de processamento, os equipamentos, estamos à disposição e acho que isso será muito exitoso se os senhores puderem comparecer. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, senhor Eduardo. Os vereadores e os jurídicos permaneçam conectados, que tem outros assuntos da CPI que nós vamos continuar tratando ainda na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor Eduardo, um grande abraço. Obrigado, um abraço a todos. Senhores vereadores, senhores membros, nós vamos agora deliberar sobre aqueles 2 requerimentos, né? É isso, vereador Zé? Está aberta ou está fechada a sessão? Está aberto. Está aberta a sessão? Então vou fechar aqui. Suspende. Está suspensa a sessão, todos permanecem conectados, para que a gente possa conversar. Está suspensa a sessão por 1 minuto. Está reaberta a sessão da CPI. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Roberto Bernardo. Eu queria fazer 2 requerimentos. O primeiro requerimento, senhor presidente, eu faria A gente tinha colocado em ata, foi aprovado pelos vereadores, que os depoimentos, as oitivas, só seriam disponibilizados depois que ouvisse todos. Mas, diante do que foi falado hoje nas 3 oitivas, eu faço o requerimento para que seja disponibilizado. Que isso não vai prejudicar em nenhum momento a oitiva do senhor Agostinho, caso ele venha a falar. Então eu faço o requerimento para que logo depois do término da sessão, essa CPI, seja liberado as oitivas, tanto do Murilo, como do senhor Marcelo, como do senhor Eduardo. E que a gente possa marcar a oitiva do senhor Agostinho, ele já sabendo o que foi falado por esses 3, que a gente não tem nada a esconder. Eu faria um requerimento para que a gente mudasse o teor que foi feito naquela ata, para que as oitivas sejam liberadas a todos. Pois bem, requerimento do vereador José Roberto Bernardo, tratando do assunto que ele já expôs, disponibilidade de toda a reunião da CPI até o momento. Próprio vereador José Roberto Bernardo, chamada dos vereadores para a votação. Vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, Zé, muito viável o seu requerimento. Todas as falas só se completam com a oitiva, né, do Agostinho. Então não faria sentido tudo isso daqui se o Agostinho não vier. Então, também voto favorável para que reconsidere, né, essa oitiva e se faz necessário a presença do Agostinho aqui. Helder, só uma interpelação aí. Nós estamos nesse momento reconsiderando não a oitiva do Agostinho, mas estamos reconsiderando a transmissão, a disponibilização das imagens das oitivas de hoje. Sim, então eu voto favorável, por esses motivos já colocados, eu voto favorável ao requerimento. Mir do Lanche. Sim. Estevão? Sim. José, sim. Jorge Freitas. Jorge Freitas, sim. Então Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Estevão Nogueira. Só dizendo, antes da questão de ordem, só dizendo que o seu requerimento foi aprovado, né, senhor presidente? O requerimento foi aprovado e nós estamos vendo com o pessoal técnico aqui, tem um momento que é preciso para que eles possam disponibilizar. Bruna já foi. Sim. Tá.
Lembrando, a Bruna, o Ednei, o Dr. Ronaldo estão nos orientando tecnicamente, a Bruna teve com o expediente agora, um dos depoentes pediu para que não colocasse o CPF dele publicamente. Então vai demorar um pouquinho de tempo, talvez não se consiga até à tarde, porque é uma edição muito ampla aqui, o pessoal técnico tem toda uma experiência, então o Matheus, o pessoal da técnica, tudo aqui, vai tirar lá o CPF dele. Do Marcelo, né? Na íntegra, todo o depoimento. Mas está deliberado até à tarde ou amanhã, já vai estar disponível tudo isso. Aprovado o requerimento. E agora, questão de ordem, doutor Paulo, é isso? Doutor Estevão. Estevão Nogueira. Senhor presidente, eu quero que coloque em deliberação com os demais membros desta comissão para que nós reconsideremos também a questão da convocação do Agostinho Teixeira, e visto que na última semana nós acabamos por cancelar a oitiva dele, mas eu acho que é fácil e necessário, em que pese tenhamos tomado essa decisão, fácil e necessário, diante de todos os esclarecimentos prestados no dia de hoje, fácil e necessário a convocação do Agostinho Teixeira novamente. E aí eu quero ver também a possibilidade de que essa oitiva seja na próxima terça. O próprio Agostinho Teixeira já disse que este horário é melhor para que ele possa ter aí acesso à internet com o computador, para que ele possa estar conectado via Zoom. Maravilha. Requerimento do vereador e relator dessa CPI, Estevão Nogueira, tratando da reconvocação do Agostinho Teixeira para terça-feira, está em deliberação. Que horário que o senhor falou mesmo, vereador? 16 horas. 16 horas. Vereador José Roberto Bernardo, para a chamada dos vereadores. Helder Tax. Sim. Mir. Sim. Estevão. Sim. Zé, sim. E Jorge Freitas. Sim. Agora, senhor presidente. Portanto, aprovado o requerimento para reconvocação do Agostinho Teixeira para a próxima terça-feira, às 16 horas. E agora, pois não, vereador José Roberto. Fazer um requerimento para que a gente possa visitar a prefeitura, fazer aquela visita às empresas, processamento de multa e o trabalho lá do semáforo também. Tá certo. Só deliberar o dia, presidentes, aí depende da... Nós temos 6 minutos para encerrar o link, eu acho que dá para a gente terminar a CPI nesses 6 minutos. Que dia que podemos, rapidamente... Sexta-feira pela manhã? Terça de manhã? Sexta de manhã? 10 horas da manhã? 9 horas da manhã? 7 horas. Não. Sexta-feira, senhor presidente, então faça um requerimento para que sexta-feira, às 9 horas da manhã, a gente possa se encontrar aqui na Câmara e seguir até a Prefeitura. Exatamente. Requerimento do vereador José Roberto Bernardo para que possamos fazer uma diligência até a Prefeitura para conhecer todo o sistema do processamento de multa. Na sexta-feira, às 9 horas, sair daqui da Câmara Municipal, lembrando que todo mundo com distância, máscara, etc., porque como é uma visita presencial, tem que ter todos os cuidados inerente à pandemia que nós estamos passando. Portanto, sexta-feira haverá o requerimento do José Roberto Bernardo para a chamada dos vereadores para a votação. Mir do Lanche. Sim. Helder. Sim. Zé, sim. Estevão. Sim. Jorge Freitas. Sim. Estamos chegando ao fim, faltam 5 minutos. Algum vereador deseja fazer mais alguma consideração? Não. Doutor Paulo, jurídico da Prefeitura, quer fazer alguma colocação? Dispenso, presidente. Doutor Rivanildo, obrigado pela presença, obrigado pela ajuda. Obrigado, Bruna, da imprensa. Obrigado, Edneide, jurídico. Obrigado, doutor Ronaldo. Obrigado, doutora Karina. Obrigado, Matheus. Obrigado, Cris. Pessoal técnico que acompanha esse CPI. Lembrando, tem que assinar. Tem que assinar. Isso.
Exatamente. Lembrando a todos que vou suspender rapidamente, só para assinatura da ata. E outra coisa importante, o doutor Rivanildo falou que dos documentos, os documentos estão disponíveis publicamente na sala do jurídico lá. E também estão disponíveis na internet e no público. Toda a documentação da CPI, as multas, os contratos, tem um volume grande de documentos, tem o acesso de qualquer vereador. Então, suspenso por um minuto. Estou aguardando no chat a ata. José Roberto Bernardo, precisa fazer a leitura do documento lá do Eduardo. Mas ele entrou, acho que não precisa. Então, mas ele está pedindo acesso às datas e aos títulos. Então, ele tem que fazer não tem nada a leitura dele. Precisa fazer a leitura daqueles documentos, José Roberto Bernardo. Pela ordem, senhor presidente, posso falar? Pois não. Na última reunião da comissão, nós já deixamos deliberado que o acesso estaria disponibilizado a todos aqueles que tivessem interesse jurídico. Então, são 2 pontos. Primeiro, ele compareceu, ele prestou depoimento. Segundo ponto, o pedido dele de acesso já está liberado por uma deliberação da CPI na última reunião. Então, me parece, salvo o melhor juízo, que é desnecessário. Certinho. Portanto, como a sessão não está suspensa, nós tratamos desses assuntos. Nós recebemos aqui o ofício do advogado do doutor Eduardo, tratando de solicitação de cópia, de ata, de pauta e de depoimentos. Como nós já tínhamos deliberado que está tudo acesso, então não precisa nem fazer a leitura desse ofício assinado pelo doutor Wagner de Carvalho Mendes, OAB 348-502, que é o advogado do senhor Eduardo. Era só isso, podemos encerrar então, né? Agora no chat. Manda no chat a ata assinada, por favor. Estou no aguardo. Manda no público também. No público já está, Helder. A ata já está sendo terminada e vai mandar no chat para assinatura. Nós vamos ter que suspender. Presidente, suspende a sessão por um minuto. Eu vou suspender e para a gente reconectar também, porque o tempo está esgotando aqui. Achei que ia dar tempo, mas não deu. Então, suspenso por um minuto para a lavratura da ata. Está aberta a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. A ata foi devidamente assinada pelos 5 vereadores. Obrigado à presença de todos. Com a palavra do doutor Paulo para considerações. Presidente, além de parabenizá-lo pela condução dos trabalhos, eu gostaria de requerer o envio da ata e de toda a documentação encaminhada a essa comissão. Obrigado. Está deferido, não precisamos nem deliberar, está deferido o envio da ata ao jurídico da Prefeitura, ao doutor Paulo, e toda a documentação que entrou no dia de hoje também à Prefeitura. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Está encerrada a reunião do CPI. Lembrando que começamos às 9 horas da manhã e agora são 5 para as 2 horas da tarde. Não, já é 2. Já é 2. Já é 2 aí. Grande abraço a todos. Até na sexta-feira estão convocados todos os vereadores para a reunião na sexta-feira, às 9 horas da manhã, onde nós vamos até a Prefeitura da Oitiba. E na terça-feira, depoimento com o senhor Agostinho, Oitiba do senhor Agostinho, que as pessoas técnicas aqui vão providenciar. Muito obrigado a todos, obrigado, doutor Rivanildo, obrigado, doutor Paulo, obrigado, Odilei, obrigado, Bruna, obrigado, Ronaldo, obrigado, Karina, obrigado, Matheus, obrigado toda a equipe da Câmara Municipal. Boa tarde, está encerrada a reunião do CPI.